E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje eu vou tentar fazer um vídeo rápido, né? Porque meus vídeos ficam muito longos, né? Mas vou tentar aqui hoje fazer um vídeo rápido, explicar rapidamente sobre meus conceitos sobre a realidade, né? Meus conceitos sobre esse universo no qual nós existimos, nesse universo no qual nós vivemos, né? Vocês já devem ter reparado, vocês que são livres pensadores, né? São ateus, são, né, o pessoal aí que estuda, que busca conhecimento, né? Você já deve ter reparado uma coisa, né? Nós estamos vivendo para morrer, né? Nós estamos vivendo para morrer. Fato, né? Estamos simplesmente jogando segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos para frente, né? Até o derradeiro momento. Então, nós temos que, em algum momento das nossas existências, começarmos a pensar o que significa isso. Pode não significar nada? Pode. Simplesmente função biológica. Nascer, se desenvolver, procriar, né? Envelhecer e morrer. Acabou. Função biológica. Isso é o niilismo puro. Né? Agora existem outras possibilidades científicas. Hoje em dia a própria ciência já está chegando em certos níveis onde a gente começa a repensar algumas coisas. Por exemplo, foi feita uma experiência na física quântica chamada experiência da fenda dupla, onde um bando de cientistas loucos, né? Cientistas quânticos tem que ser meio loucos, pegaram e fizeram o seguinte experimento. Eles colocaram, né, uma espécie de um anteparo, né, um anteparo com duas fendas. Imagine a situação, né? Primeiro, um canhão aqui, né, que é capaz de arremessar elétrons ou fótons. Elétrons, no caso, né, partículas de eletricidade ou fótons, partículas de luz. Esse canhão é capaz de arremessar. Obviamente, essas experiências são feitas, né, com grande quantidade de energia em espaços muito reduzidos. Então imagine um canhão emitindo partículas subatômicas, elétrons, partículas. São como se fossem projéteis. Imagine alguém atirando com uma metralhadora, né? Então, partículas. Um anteparo com duas fendas. Duas fendas. Que você pode fechar ou abrir essas duas fendas e deixar passar os elétrons. Mais adiante, uma barreira, né? Uma parede. Então o que aconteceu? Esses físicos eles começaram a arremessar. Eles abriram uma das fendas e começaram a arremessar partículas. Como se fossem projéteis, como se você estivesse atirando com balas, né? Pá, 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 pá. Um a um. Esses elétrons passaram pela fenda e bateram na parede, fazendo uma linha vertical, como era de se esperar, né? Se você começar a dar tiro por uma fresta, né, por uma fenda, tiros mesmo de metralhadora ou de pistola, por uma fenda, obviamente vai se formar uma linha do outro lado. Aí eles abriram uma outra fenda, fecharam a fenda da esquerda e abriram a fenda da direita. E começaram de novo a bombardear elétrons. Pum, 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 pum. Os elétrons passavam pela fenda, passavam pelo primeiro anteparo pela fenda da direita, porque a fenda da esquerda eles fecharam, e atingiam o anteparo, a parede do outro lado, fazendo uma linha vertical como se esperava. Né? Aí eles
decidiram abrir as duas fendas. Essa experiência é uma experiência clássica da física quântica chamada experiência da fenda dupla. Decidiram abrir as duas fendas. Quando eles abriram as duas fendas, e eles começaram a tirar os elétrons passavam pela fenda e atingiam a parede do outro lado, sendo que do outro lado apareciam várias linhas paralelas. Os cientistas não entenderam nada, porque se você está tirando por uma fenda e aparece uma linha vertical, é o que é esperado. Se você fecha essa fenda, abre a outra e começa a tirar partículas, você vai esperar também uma fenda vertical. Mas quando você abre as duas e começa a tirar partículas, e do outro lado aparecem várias linhas paralelas, não tem sentido. Quando isso acontece, isso só tem condições de acontecer num padrão de onda. Ou seja, se você começar a enviar, né, como se fosse água, né? Imagina umas ondas na superfície da água, né, passando por duas fendas. Do outro lado, porque depois que passam das fendas, né, as ondas têm um padrão de interferência uma nas outras, do outro lado, depois de algum tempo, vai surgir várias linhas verticais, né? Isso aí é um padrão de interferência, um padrão de onda. Mas os cientistas não entenderam nada, porque se eles estavam atirando partículas, ou seja, elétrons, que são físicos, como que poderia ter um padrão de onda do outro lado? Eles não estavam atirando água, eles não estavam atirando ondas eletromagnéticas, eles estavam atirando partículas. E ainda assim havia um padrão de interferência do outro lado, como se fosse uma onda. Uma onda é algo que não é físico, né? Em física, as partículas estavam se comportando como ondas. Aí os cientistas fizeram o seguinte, né? Eles pensaram assim, bom, de repente os elétrons estão pulando, né? Depois que eles passam das fendas, eles estão batendo nos outros e fazendo um padrão de interferência do outro lado, parecido com uma onda. Então eles decidiram enviar elétron por elétron. Elétron por elétron, por uma fenda e por outra. Não adiantou nada, né? Teve o mesmo padrão de interferência do outro lado, como se fosse uma onda. Uma onda eletromagnética. Aí os cientistas, né, pensando, bom, vamos então observar, né, colocar uma câmera observando, né, na entrada das fendas, qual elétron passa por qual fenda, para não ter dúvida de que um estivesse interferindo no outro, né, causando um padrão de interferência do outro lado. Quando os cientistas fizeram isso, ou seja, imagina a situação, né? Um canhão aqui, né? Um primeiro anteparo com as duas fendas e uma parede do outro lado. Eles decidiram colocar uma câmera aqui antes que os elétrons passassem pelas fendas para ver qual elétron estava passando por qual fenda. Quando eles fizeram isso, que eles observaram, os elétrons se comportaram de uma maneira diferente, com o padrão de partícula novamente. Ficaram só duas linhas do outro lado. Uma coisa impressionante. Em princípio, os cientistas pensaram, bom, então parece que a medição, o fato de medir, o fato de olhar o elétron, que é uma partícula, quando você olha ele, quando você mede, ele se torna uma partícula. Quando você não mede, ele está num padrão de onda. Olha só que coisa interessante. Então, né, a ciência acabou compreendendo que o observador consciente altera o caminho da partícula, altera a própria função. Isso se chama colapso de função de onda. É quando uma partícula, né, que ela é lançada como partícula, se você não está observando, ela passa pelas duas fendas num padrão de onda, mas quando você observa, ela cai de novo na partícula. Ela se torna uma partícula. Então o ato de observar muda a condição do experimento. Olha o poder do observador. E isso aí
Isso começa a ter consequências absurdas, do ponto de vista até filosófico. Porque o observador consciente, quando ele mede a realidade, quando ele observa, quando ele joga a luz para observar a realidade, ele altera essa realidade. Porque o que era simplesmente uma onda de probabilidade passa a ser uma realidade. Isso se chama colapso de função de onda. Quando você não está olhando, é uma onda de probabilidade. E quando você observa, você cai numa determinada posição de realidade. Aí você colapsa a função de onda e traz as coisas à realidade. Aí inicialmente, né, isso foi considerado misticismo. Né? Não, deve ter alguma coisa errada. Talvez o fato de medir, o fato de emitir luz, você altere o caminho do elétron. Né? Isso que falaram inicialmente, né? Os mais materialistas. Aí tudo bem, né? O tempo foi passando, isso aí foi experiência feita no início do século. Aí foi passando o tempo, né? As experiências foram ficando mais complexas. Aí decidiram refazer o experimento da fenda dupla, né? Sob uma outra perspectiva. Ou seja, se tem um canhão bombardeando um primeiro anteparo com duas fendas, bombardeando elétrons. Essas experiências são feitas a nível quântico, né? A nível atômico. E aí se propôs uma outra ideia, né? De medir, ou seja, observar, colocar uma câmera, um observador, né? Um observador consciente, né? Entre o primeiro anteparo das duas fendas e a parede final. Compreenderam? Né? Antes a experiência tinha sido feita observando antes dos elétrons passarem nas fendas. Nos experimentos mais recentes, a câmera foi colocada depois que as partículas ultrapassaram as fendas, no meio do caminho, antes de bater na parede final. Vocês sabem o que aconteceu? Os cientistas começaram a bombardear o primeiro anteparo com as duas fendas com o canhão de elétrons. Vários elétrons foram arremessados, partículas. Eles passaram, né, pelas fendas como partículas porque havia uma câmera observando antes. Uma câmera observando antes deles passarem pelas fendas. E quando você observa o elétron, ele cai na situação de partícula. Quando você não observa, ele é uma onda de probabilidade. Então, colocaram uma câmera também antes das duas fendas, como no experimento anterior. Quando as partículas passaram pelas duas fendas, o ato de estarem sendo observadas fizeram com que elas passassem como partículas, não mais como onda. Entretanto, né, existia um outro observador entre o anteparo das fendas e a parede final. Quando esse observador ligava a sua câmera, ou seja, quando ele observava, as partículas se mantinham num padrão de partículas, como era esperado. Né? Entretanto, quando esse observador parou de observar, né, nesse intervalo entre o anteparo com as duas fendas e a parede final, quando esse observador parava de observar, o que passou pelas fendas como partícula e que não tinha mais como mudar, voltou no tempo e fez um padrão de onda na parede final. Eu não sei se vocês estão me entendendo, é um assunto complexo, né? Mas traduzindo isso, né? Viagem no tempo. As partículas são arremessadas de um canhão, são observadas antes de passar pelas duas fendas. O ato de observar faz com que elas passem pelas fendas como partículas. Mas como elas
elas são, quando elas são observadas no meio do caminho antes de bater na parede, se elas são observadas, elas mantêm um padrão de partícula. Mas a partir do momento que se desliga a câmera, que se deixa de emitir luz, elas voltam no tempo, porque se elas passaram pelas fendas como partículas, não tem como elas baterem na parede como onda. Então a solução dos cientistas é que elas passaram como partículas e quando foram observadas no meio do caminho, ou melhor, quando deixaram de ser observadas no meio do caminho, elas voltaram no tempo e passaram como onda. Então isso é de uma complexidade, isso é um absurdo científico tamanho, que traz consequências para o nosso mundo, para o nosso universo, na nossa maneira de ver a vida, absurdas. Estudem isso, pesquisem isso. Né? Então o que ocorre? Muitos alegam, apesar de todas as experiências, né, que a experiência da física quântica ela determina que o observador consciente ele é essencial na criação da realidade. Para as coisas caírem na realidade, caírem no físico, se estabelecerem fisicamente, ou seja, colapso de função de onda, precisa ter um observador, alguém medindo. Se não tem ninguém medindo, é uma onda de probabilidade. Não existe, não tem localidade. Mas se você observa, as coisas caem numa determinada posição. Isso significa dizer que o nosso mundo é criado por nossa consciência. Isso muda totalmente o ângulo de visão a respeito dessa visão materialista que eu mesmo defendi com unhas e dentes há pouco tempo, antes de ter acesso a esses conhecimentos científicos. Porque se é necessário um observador consciente, isso significa que antes de haver realidade física, tem que haver consciência. Aí você já começa a pensar que talvez o cérebro não gere a consciência, mas a consciência gera o cérebro. Isso é tão absurdo, isso é difícil até para eu mesmo compreender. Né? Mas se nós somos humildes, se nós somos cientistas, nós temos que dar o braço a torcer diante da realidade. Alguma coisa de muito estranha está acontecendo no nosso universo e a ciência está desvendando isso. Estudem, busquem conhecimento. Vejam as últimas descobertas. E tem alguns que ainda falam, né, que a física quântica ela não se concilia com a física newtoniana. O que eu estou falando? A física do mundo quântico subatômico, né, ela é uma. E a física do mundo newtoniano, no mundo macro, né, o mundo que nós existimos, é outra. Né, porque a física newtoniana funciona muito bem para prever órbitas, né, para mandar um homem para o espaço, para calcular várias coisas. É perfeita, é exata. Apenas no mundo grande, macro. Mas quando você vai lá no mundo subatômico, onde você tem que concentrar grande quantidade de energia em pequenos espaços para poder observar o mundo subatômico. Aí as pessoas falam, as leis de lá são diferentes das leis daqui. Entretanto, experiências recentes, né, que foram feitas nessa mesma experiência da fenda dupla, que era feita com partículas subatômicas, elétrons ou fótons, já se tem notícia de que cientistas estão fazendo essas experiências com átomos. Ou seja, a unidade primordial que estrutura toda a nossa realidade. Então, quando você faz experiências com partículas subatômicas é uma coisa. Quando você faz experiência com átomos, a coisa já muda de figura. E a experiência da fenda dupla, feita com átomos, está chegando nos mesmos resultados. E já se tem notícia de que estão fazendo experiência com moléculas, ou seja, grupos de átomos. E as experiências estão dando o mesmo resultado. Ou seja, o observador é essencial. No nosso mundo macro, obviamente, existe um atraso, né? Porque no nosso mundo grande, aqui, no nosso mundo, né, onde a física newtoniana funciona tão bem, é um mundo onde ele é muito denso. A frequência do mundo no qual nós vivemos é muito baixa. Então, existe um atraso. Mas os resultados, a médio e a longo prazo, são os mesmos. Ou seja, a consciência interfere na realidade. Quem mede uma situação interfere na medição. Pensem nisso. Não estou aqui sendo dono da verdade, mesmo porque a ciência ainda está
digamos assim, engateando nessa área, mas não se está conseguindo contrariar essa experiência da fenda dupla desde que foi proposta, desde que foi feita pela primeira vez. Nunca foi contrariada, só está sendo ratificada. Aí existe, né, a proposta por novos cientistas de ponta, com a mente aberta, não esses materialistas imbecilóides que só acreditam no que está provado, que não tem capacidade de abstração, capacidade de ver além, como eram Einstein, como eram outros grandes físicos. Porque se você for ver, a maioria desses físicos, eles eram meio místicos, né? O próprio Nikola Tesla foi um homem que mexeu com eletricidade e que foi capaz de feitos incríveis. Inclusive, a corrente alternada que você usa hoje, que nós usamos hoje, foi Nikola Tesla quem defendeu o uso da corrente alternada. Porque Thomas Edison queria a corrente contínua, né? Ele achava a corrente alternada perigosa. Foi uma luta, uma briga entre o grande empresário, né, Thomas Edison, e Nikola Tesla. E Nikola Tesla falava que ele conversava com trovões, né? Que ele conseguia conversar com tempestade. Foi uma grande mente. Então hoje existe, né, uma teoria chamada teoria do universo holográfico. A teoria do universo holográfico é uma teoria complexa que muitos cientistas, premiados inclusive, já estão aderindo a essa hipótese. Né? Não vou nem colocar como teoria porque ainda é uma hipótese. Assim como a teoria M, na realidade é uma hipótese, né? Teoria do multiverso. Entretanto, muitos cientistas, como o Stephen Hawking, aceitam e lutam e defendem essa teoria, essa hipótese, por quê? Porque encaixa matematicamente e preenche as lacunas, que a física atual não consegue conciliar, não consegue resolver. Então a teoria do universo holográfico, vou colocar como hipótese do universo holográfico, como eu já falei, é uma hipótese embasada cientificamente, né? Ela resolve grandes problemas de incompatibilidade entre a física quântica e a física newtoniana. Por quê? Porque ela afirma que a partir da superfície bidimensional de um buraco, provavelmente um buraco branco, né, o universo surge, emerge com essa fantasia de tridimensionalidade, né, que na realidade é um holograma a partir de uma superfície bidimensional. Né, porque o buraco negro já é conhecido e já foi matematicamente teorizado, era uma hipótese, e hoje em dia, com toda a nossa tecnologia, nós já sabemos que foram identificados vários buracos negros no universo. Buraco negro é uma espécie de um campo tão denso, né, talvez uma estrela que tenha implodido, alguma coisa desse tipo, abre um buraco, né, na malha do espaço, do tempo, né, que a gente considera até agora que o espaço ele é plano, aparentemente plano, né, mas sobre uma superfície curva, ou seja, infinito a princípio, né, porque não tem começo nem fim. Como se fosse uma bexiga, né? Você imagina a superfície de uma bexiga, né? Que você vai assoprando, né? E a coisa só vai se esticando, que é exatamente o que está acontecendo com o nosso espaço, o nosso tempo, se esticando, né? E nós estamos sempre tendo essa sensação de estar indo para frente, para o futuro, porque a bexiga está enchendo, está inflacionando. Então essa é a ideia da ciência atual, né? Ilusão de um espaço plano sobre uma superfície curva, onde por mais que você procure o fim, você nunca vai encontrar, porque é uma superfície circular, esférica. Então você vai ficar dando voltas, não vai achar, né, o fim disso nunca, é infinito. Aí o que ocorre? A teoria do universo, a hipótese do universo holográfico diz que o buraco negro é, né, um campo gravitacional tão intenso, tão denso, nem a luz escapa. O buraco negro, né? Ele abre, é capaz de abrir, fazer um furo na própria superfície da existência e vazar para o outro lado, criando outro universo. Então esse outro lado seria um buraco branco, porque o buraco negro é o que absorve energia e o buraco branco é o que expele. Então
a teoria do Big Bang se encaixa muito bem num buraco branco. Ou seja, material sendo expelido, luz sendo expelida a partir de uma superfície bidimensional, né, criando um universo holográfico. Aí quando você entende que o universo é só luz, porque o holograma é feito de luz, você explica várias incompatibilidades entre a física quântica e a física newtoniana. Por exemplo, né, quando você olha um holograma, você tem uma ideia de tridimensionalidade. Para quem não sabe ainda direito o que é um holograma, né, um holograma são aquelas imagens que tem, por exemplo, Star Wars, né? Quando eles vão se comunicar, né, eles se comunicam com imagens tridimensionais. Aquilo ali é um holograma. É uma ilusão de tridimensionalidade. Mas na realidade ele está partindo de uma superfície bidimensional. Aí isso explicaria o porquê de quando você olha o universo macroscópico, nosso universo material, que parece tão material, mas na realidade é uma ilusão. Quando você olha esse universo, você faz cálculos e ele é muito sólido. Ele tem uma aparência de solidez e dá para calcular isso. Mas quando você vai lá, dentro da estrutura do átomo, nos mundos subatômicos, tudo que você acha é luz. Não tem substancialidade nenhuma. Você não acha nada, porque você está começando, aí você já está medindo luz. E essa talvez seja a verdadeira natureza da realidade. Então eu não vou me alongar muito, eu estou falando nesse assunto aqui para que vocês estudem, para que vocês tenham uma abertura de consciência, compreendam o mundo no qual vocês estão existindo. E essas coisas são seríssimas para quem estuda filosofia, seríssimas para quem está antenado com ciência e observando as autoridades científicas mais relevantes, mais competentes, premiados, homens premiados. Eu tive a oportunidade recentemente de ver, né, se vocês quiserem ver aí no YouTube, vocês vão conseguir acessar isso aí. Né? Um grande físico português, muito premiado, cheio de premiações, cara inteligentíssimo, que ele defende a teoria, ou melhor, a hipótese do universo holográfico. Ele não tem provas ainda, mas matematicamente é a postura dele por observar as últimas descobertas da ciência e da física quântica. Ele deu uma palestra na USP, se eu não me engano, muito interessante. Se vocês quiserem, procurem na internet, no próprio YouTube. Então, eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.